quiser deixar a Bíblia aberta enquanto nós vamos pregar nessa noite, não tem costume, mas hoje nós vamos fazer uma palavra expositiva, vamos acompanhando a palavra de Deus. Diz assim do versículo 18 em diante: porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito. Também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Podeis tomar assento? Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, Pai. Que seja o Teu Espírito que venha fluir, nos inspirar, a Tua graça, a Tua unção, que o nosso entendimento seja iluminado, que, como foi louvado assim aqui, Senhor, o nosso coração se abra para a luz da Tua palavra e possamos sair daqui edificados, fortalecidos, alimentados, curados, sarados. Enquanto eu falar da Tua palavra, tens liberdade, Espírito Santo, para mover-se nos dons, na glória, na unção, curar, libertar, transformar, abrir os nossos olhos, o nosso coração e o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém? Carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo. Desde que nós começamos a ler, ele mesmo diz que ele tem por certo e uma certeza da sua vida, que as leves e momentâneas tribulações que nós passamos nessa vida não são para se comparar com aquilo o que Deus preparou para nós. Aleluia. E quando nós temos essa certeza e essa convicção no nosso coração, nós conseguimos enfrentar as adversidades. E quem escreveu que as leves e momentâneas tribulações dessa vida não se comparam, não foi alguém criado no meio do palácio, do conforto e da luxúria. Foi alguém que deixou de ser fariseu, que deixou de ser doutor da lei, que largou todo o conhecimento humano, toda a glória humana, aleluia, quem sabe as suas posições sociais, para sofrer pelo Evangelho. Aleluia. O apóstolo Paulo mesmo diz que ele tomou dos judeus 5 vezes açoite de varas, de uma quarentena menos 39 açoites com varas. Foi fustigado, foi apedrejado, foi perseguido, passou fome, passou nudez, passou por naufrágio, viveu entre os falsos irmãos. Ele soube também o que era ser traído, ele soube o que era falsidade, ele soube também o que é ter um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para esbofetear-lhe, da qual ele orou ao Senhor e pediu que o Senhor o livrasse. Ele ouviu esse mesmo Espírito dizendo: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder
se aperfeiçoa nas fraquezas. Hoje nós vivemos a pós-modernidade. Nós temos tudo para termos e temos uma vida confortável. Nós temos um fogão, aperta o botãozinho, a luz acende. Nós temos um interruptor, aperta o interruptor, ilumina tudo. Nós temos uma máquina para lavar as nossas roupas. Nós temos um carro para nos deslocar. Quando em vez podemos viajar de avião e percorrer grandes distâncias em um pequeno lapso de tempo, nós podemos, através da tecnologia, ver as pessoas que estão longe numa fração de um segundo, em um apertar de dedo de um botão, em uma chamada de vídeo. Mas a tecnologia que poderia trazer-nos o conforto, muitas vezes, os dias atuais, tem levado as pessoas a uma grande depressão. Há uma tristeza e uma angústia tão grande dentro do seu coração, mesmo tendo saúde, mesmo tendo riquezas, mesmo tendo beleza, mesmo tendo todas as oportunidades que a vida pode nos dar. Algumas pessoas atentam contra as suas próprias vidas. É verdade. Por esse vazio que existe dentro do coração do homem, porque falta esperança. Falta esperança em nossos corações, nos momentos difíceis. Teve uma vez que alguém contou uma história de 3 velas. Uma vela se chamava amor, outra vela se chamava fé, e outra vela se chamava esperança. E de repente os ventos sopraram forte sobre aquelas velas, e o amor se apagou, e a fé se apagou, mas a esperança, ela não se entregava. Ela dobrava com o vento e ela voltava. E ela perseverou em continuar ardendo a sua chama. Aleluia. E é através da esperança que nós conseguimos acender o amor e a fé nos corações. Aleluia. Nós precisamos de esperança, porque em esperança nós somos salvos. Nós temos que esperar com ardente expectativa no nosso Salvador. É bem verdade que, se nós formos olhar o cenário atual da humanidade, nós nos desesperamos. O que quer dizer uma pessoa que está desesperada? Quando alguém está desesperado, ela está sem esperança. E os nossos olhos precisam estar fitos nas promessas que Deus fez à nossa vida. Aleluia. E assim nós teremos esperança no nosso coração. Porque se nós formos olhar o cenário atual da humanidade, seja político, seja social, nós perdemos todas as esperanças. Mas quando a Bíblia nos ensina o que o salmista Davi fez, ele disse: olha, eu elevo os meus olhos para os montes. É verdade que os montes são altos, mas é do Senhor que vem o socorro. O nosso Deus, Ele não dorme. Nosso Deus é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. Ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos, até o fim. Algumas pessoas só estão conosco nos momentos bons da nossa vida, e algumas pessoas só se aproximam de nós quando conseguem ver alguma vantagem que nós possamos lhes oferecer.
E se nós não tivermos essa vantagem, parece que ninguém se aproxima de nós. Mas o Espírito Santo, Ele nos amou primeiro. Ele nos viu caído e perdido em nossas misérias e em nossos pecados, e mesmo assim Ele se achegou a nós. Eu lembro quando eu comecei na igreja, no fundo do poço, desempregado, viciado em drogas, deprimido, sem perspectiva de vida, embora tivesse praticamente 20 anos de idade, e não tinha esperança, não tinha expectativa. E a minha avó sempre foi da Assembleia de Deus, e eu, quando era pequenininho, eu ia na escola dominical e perguntava para as professoras e participava dos cultos. Daí chega a adolescência, a gente só quer saber de videogame, de brincar, de aproveitar o mundo. A gente vai lá como aquele filho pródigo, né? E quando estava lá nas bolotas de porcos, o Senhor atraiu com cordas de amor e com laços de benignidade. E parece que foi ontem que eu estava subindo as escadas daquela igreja, quebrado. E um presbítero olhou para mim e falou: olha, o que tu precisar de mim, tu pode pedir que eu te ajudo. Menos dinheiro. E falou bem assim, como eu disse para vocês, menos dinheiro. E no meu coração eu fiquei bravo com ele, porque eu pensei: poxa, menos dinheiro? Se dinheiro é a solução. Porque muitas vezes nós pensamos que dinheiro é a solução para a nossa vida. A gente pensa que ter um emprego melhor, uma casa melhor, um carro melhor, uma profissão melhor pode mudar a nossa vida. Mas nós estamos tremendamente enganados, meus amados. Porque nós podemos andar a pé, nós podemos andar de carro, podemos andar de avião, podemos ser empresários bem-sucedidos, ou podemos ser pessoas simples. Mas o que vai fazer a diferença é a presença, a esperança dentro do nosso coração. É o que só o Espírito Santo pode fazer na vida do homem. E daí eu saía do culto, entrava no culto triste e saía com um sorriso, 9 dias. Eu não entendia o que era aquilo. Até que a gente vai ouvindo a palavra, a gente vai se alimentando da palavra, a gente vai orando, a gente vai se achegando a Deus e vai entendendo que a nossa alma, ela necessita da presença do Espírito Santo e da palavra de Deus. O salmista disse: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma tem sede de ti, ó Deus, meu Filho. O salmista disse que ele preferia ficar um dia nas portas da casa do Senhor do que 1000 dias nas tendas da impiedade. Aleluia. Nós precisamos da presença dele. E daí, bem naqueles tempos, né, que quando a gente está na igreja e conhecendo a Jesus, a gente fica um crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo, e parece que os amigos começam a nos convidar para as festas, para as coisas que não agradam a Deus, e a gente acaba não tendo relacionamentos dentro da igreja. Por isso é importante a gente ser unido, a gente começar a andar com pessoas que oram, que buscam a Deus. E daí tinha tudo para ser um final de ano maravilhoso da minha vida, um banquete, um final de ano com a família toda reunida, as melhores comidas, mas aquele vazio dentro do coração. De repente, assim, da casa da minha avó, eu enxerguei assim o cantinho da igreja lá no bairro Fortaleza, assim, e uma voz disse dentro do meu coração: ali é o teu lugar. Aleluia. O Espírito Santo ainda fala conosco. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Aleluia. Aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele. E ele geme com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Um dia eu estava numa ligação com o irmão no celular,
É porque o celular era aqueles tijololas, conversando, e de repente eu comecei a ouvir um gemido, um choro no telefone. Eu falei: ô Joel, estou escutando um gemido. Estou escutando um gemido. Não estou ouvindo, não. Estou escutando um gemido, um choro angustiante. O que é isso, Joel? Ele começou a chorar na hora. Ele tinha acabado de visitar um menino, o Lennon. Os pais morreram, acredito que de AIDS, órfão. Os irmãos viciados em drogas. E ele, na sua adolescência, estava indo na igreja. E dentro do seu coração ele tinha todas as dificuldades. Órfão, sem perspectiva de vida, os irmãos na droga, ele também com problema de drogas. Mas quando ele chegava na igreja, ele levantava as mãos e buscava o Senhor. E quando ele foi fazer a visita para esse menino, ele estava afastado da igreja, sem força para voltar. Você pode ouvir o gemido de uma alma? Aleluia. O gemido do Espírito Santo, daquele que intercede por nós quando nós não temos forças, daquele que nos ajuda nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo disse que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. Aleluia. Quando nós entendemos que Deus tem um propósito na nossa vida, a vida não é mais um acaso. E um mundo que canta assim: o acaso vai, no mundo me proteger quando eu andar distraído. Não, meus amados. A nossa vida, ela não está no acaso. A nossa vida não está ermo. A nossa vida não é apenas um grãozinho no mar de areia. Não, nós temos um Deus que cuida de nós. Aleluia. E o que nós precisamos fazer é conhecer esse Deus. Um Deus que se preocupa em contar os nossos fios de cabelo. Um Deus que se preocupa conosco, que cuida de nós. Um Deus que é Pai a todos os que creem no seu nome, deu-nos o poder de serem feitos filhos de Deus, não da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas da vontade daquele que nos amou. Nós podemos dizer: Abba, Pai. Mas a figura de pai hoje ela está muito deturpada, pastor. Porque hoje os pais já não conseguem mais exercer a paternidade. Se nós formos hoje no presídio, entrevistarmos todos os presidiários, se nós formos nos prostíbulos, entrevistarmos todas as prostitutas, sabe o que eles vão dizer? Eu não tive um pai presente. Ou eu não tenho pai. Como tem faltado a paternidade sobre as nossas vidas. Eu sei o que é ser criado sem pai. Eu perdi o meu pai. E a gente sempre procura uma figura paterna em alguém. Porque a criança, ela precisa de uma figura paterna. Ela precisa olhar para alguém, se espelhar e esperar daquele alguém o reconhecimento. E no meu caso foi a vida do meu avô. Eu perdi o pai muito cedo, eu olhava para o meu avô, está ali a minha figura paterna. Meu avô, abandonado pela mãe. O pai se enforcou quando ele era criança. Ele com 7 anos começou a trabalhar, foi abandonado num celeiro, para dormir no celeiro, trabalhava o mês inteiro, e daí quando chegava o dia do pagamento, a mãe dele ia lá e pegava o dinheirinho dele, só o dinheiro dele. Ele não servia,
mas o dinheiro dele servia, ele ficava jogado no celeiro trabalhando. E daí às vezes era dessa pessoa que eu estava esperando o reconhecimento de uma paternidade, ou um abraço, ou uma palavra, ou alguma coisa. Ele não conseguia dar, porque ele não teve. O que ele conseguia dar era o suor do seu trabalho, dia e noite, para sustentar 10 filhos e colocar a comida dentro da mesa. Só que às vezes a gente não entende. A gente espera o reconhecimento, a gente espera o afeto, e muitas vezes dos homens não vem o afeto, não vem o reconhecimento, não vem a segurança, não vem alguém que possa te dar uma palavra, porque às vezes não teve. Daí eu pensei, com 18 anos, agora eu vou conquistar o coração do meu avô, vou servir o exército, vou ser voluntário, servir o exército, e um dos filhos dele serviu. Falei, agora eu vou ganhar o coração do meu avô. Agora vou ganhar o coração dele. Servi. Formatura da boina. Convidei meu avô para colocar a boina na minha cabeça. Não foi. Campos, tirava as fotos. Ó, avô, olha as fotos. Nem olhava as fotos do campo. Formatura do curso de formação de cabo. Tirei 9,5 de conceito, quase 10. Agora o meu avô vai colocar minha divisa de cabo na minha formatura. Convidei ele. Não foi. Quando a gente não tem uma figura paterna, alguém que se importe conosco, a vida muitas vezes não tem sentido. A gente se sente pior que lixo. A gente se revolta. E muitas vezes essa revolta se expressa no nosso temperamento. Ela se reflete nas nossas atitudes. E uma vida autodestrutiva acontece porque nós nos autodestruímos, porque nós não nos valorizamos. Ninguém nos valorizou. Até que nós encontramos o Abba Pai. Por isso, nós temos que levar essa geração a conhecer a Deus como Pai. Como um Deus presente, como um Deus conosco, como um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus de intimidade, como foi lido aqui nessa noite, Jeremias 33:3, um Deus que diz, clama a mim, e eu responder-te-ei, eu anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Dentro da igreja, sem amizade, só tinha amizade no mundo, eu só pensei, Senhor, Tu podia me dar pessoas para eu me relacionar, para eu me entrosar na igreja. E naquele dia, passou minutos, logo depois o irmão, ei, vamos para o monte? Quer ir para o monte, passar o sábado inteiro orando? A gente vai de noite e volta só de manhã. Vamos orar, vamos louvar. Eu falei, bora. E nós íamos para o monte, pastor, fizemos uma campanha de 7 sábados, a noite inteira, orando, buscando, adorando e lendo a Bíblia. E quando nós começamos a orar, começamos a buscar, a adorar ao Senhor e se envolver com as coisas de Deus, nossos ouvidos, o nosso entendimento começa a se abrir. Aleluia! E foi isso que aconteceu. Até uma planta ela conseguir subir e crescer um pouco, ela precisa ser limpa. E daí numa pregação lá o pastor disse, Davi se desviava do mal. Opa, se Davi se desviava do mal, eu também preciso me desviar do mal. Se eu ia lá e não me levava a um bom lugar, agora eu passo longe, eu passo por aqui. E aos poucos o Espírito Santo vai nos ensinando, porque Ele quer que nós cresçamos na Sua presença. Que nós tenhamos intimidade com Ele, experiências com Ele, ouvir a Sua voz na madrugada, receber a direção de uma compra, de uma venda, receber a direção de um relacionamento, receber a direção de quem entra dentro da nossa casa e quem não entra, de onde nós vamos e onde nós não vamos, porque Ele conhece o nosso caminho, o nosso sentar e o nosso levantar. De longe Ele esquadrinha os nossos pensamentos. Sabe por que a ovelha precisa de pastor?
A ovelha ela não enxerga longe. Hoje em dia, né? Crente, águia. Tudo águia hoje. Tudo visão de águia. Mas nós somos ovelha, irmãos. A gente enxerga aqui, ó. A gente é conduzido pela voz do pastor. Aleluia. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo e segui-lo, porque Ele sabe aonde está o pasto verdejante. Ele leva-nos às águas tranquilas. Ele refrigera a nossa alma. Aleluia. Eu fico sempre imaginando a Davi no meio das ovelhas malhadas, abandonado pelos seus pais, abandonado pela família, mas se levantava um urso contra aquelas ovelhas, e Davi ia lá, enfrentava o urso. Levantava o leão contra as ovelhas, Davi ia lá, pegava o leão pela barba e cuidava das ovelhas. A gente fica imaginando o coração de Deus, olhando para um pastor de ovelhas e olhando que ele tinha potencial para cuidar de pessoas. E hoje, como pais, como pastores, como obreiros, ainda existem os lobos, existem os ursos, os leões, os gigantes que nós precisamos desafiar na nossa vida. Ele disse que no mundo nós teremos aflições, mas devemos ter o bom ânimo. Devemos ter a esperança, a confiança, a fé, que é o fim e fundamento das coisas que nós esperamos, e a certeza das coisas que nós vemos, porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E a nossa fé consegue contemplar a palavra de Deus, porque Ele disse: eu bem sei os pensamentos que tenho acerca de vós, pensamentos de bem, não de mal, de vos dar um futuro. Aleluia. É somente nele que nós encontramos a verdadeira esperança. Aleluia. A esperança que não murcha, a esperança que não falha, a esperança que não tarda. Durante a pandemia nós vimos a esperança que muitas pessoas talvez estivessem no seu patrimônio, estivessem nos seus bens, no seu capital, e nada disso adiantou. O ar faltou e a vida se foi. Mas aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz que são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Por isso, coloque a tua esperança no Senhor. Conheça o Senhor. Eu tenho como pai uma responsabilidade com a minha filha, de dar educação para ela, de ajudar ela a designar o que ela queira fazer da vida, uma profissão, um propósito de Deus na vida dela. Mas o mais importante que nós vamos deixar para os nossos filhos, meus amados, não é herança, não é conta bancária, não é uma formatura, não é um diploma. Sabe por que eu comecei a fazer direito? Um dia eu fui numa convenção lá no Rio Grande do Sul, e o pastor Alvantino, ele estava conversando com o pastor Ivan, e ele começou a dizer: o meu filho vai ser advogado. Eu vi o brilho nos olhos daquele pai. Eu não tinha um pai para ver o brilho no olho e a alegria de ver que eu poderia ser um advogado, mas eu vi naquele homem, eu pensei: meu Deus, eu quero te agradar, pai. Se eu for advogado e sair um sorriso, uma alegria grande assim, eu quero te agradar, Senhor. Eu quero fazer algo de significativo na minha vida, que eu venha a glorificar o teu nome, a honrar o teu nome. E Deus abriu as portas. Hoje eu estou fazendo a segunda fase da OAB mês que vem. Mas essa pessoa que disse que ia ser advogado, se tornou advogado, filho do pastor, passou por uma depressão, tirou a própria vida. Quantas pessoas, meus amados, às vezes do nosso lado, se você estiver passando por depressão, busque o Senhor. Claro, é importante
se precisa tomar remédio, se for fisiológico, falta de vitamina, às vezes é falta de B12 no teu organismo, às vezes é falta de algum suplemento, alguma coisa. Busque na medicina, mas busque em Deus, chore, fale com os pastores, fale com os obreiros. Busque a Deus uma pessoa de oração para você orar junto, a servir a Deus junto. Daí quando eu estava lá no mundo, usando drogas, lá no morro, de onde dava a enxergar a igreja que eu me converti também, chegou um menino no nosso meio com os pulsos todo cortado, aberto assim, sabe? Sangrando. E ele contou para nós, tentei tirar a minha vida, pulso tudo aberto. E nós, humanamente dizendo, não faz isso, não faz isso. Um jovem com a vida inteira pela frente, meus amados, com saúde. Ele falou, não tenho alegria, eu não tenho paz, eu tenho uma angústia, eu não tenho prazer de viver. Está vendo aquela igreja ali? Ele apontou para a igreja que eu me converti. Eu tentei naquela igreja, eu tentei me entrosar com os jovens, e às vezes a gente não consegue entrosar as pessoas, trazer as pessoas, às vezes parece que o nosso culto é só ir aqui e ir para casa, a gente não consegue parar para ouvir as pessoas, a orar pelas pessoas, pegar o nome e colocar na oração. Às vezes um simples nome num jejum e numa oração, Deus pode dar a vitória que a pessoa está precisando, Deus pode salvar uma alma, uma vida. E dias depois esse menino foi encontrado enforcado. Daí quando eu preguei para os jovens lá daquela congregação, na eternidade, de quem vai ser a culpa daquela alma? A quem o Senhor vai requerer o sangue daquela alma? Às vezes os jovens só estão preocupados em show gospel, em evento, em flertar, em buscar namorado, em casar, em adquirir carro, em estudar para ter uma boa profissão. Isso tudo é ótimo, é lícito, não é pecado. Mas nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Tem almas que estão precisando. Entregar um folhetim com o carimbo da igreja, convidar para um culto, passar aqui na rua, fazer um evangelismo com o pastor, pegar junto, pastor, vamos evangelizar a rua inteira, pastor, vamos orar pelos enfermos. Tem que saber que aqui tem uma igreja que ora, que busca, que quando a pessoa precisar, ela vai encontrar alguém que conhece a Deus. Quando meu avô caiu de uma altura de uns 10 metros de altura, e chegou a notícia lá em casa que provavelmente era morte, ele foi cortar um pinheiro daqueles grandão lá em cima, o pinheiro deu um coice e jogou ele numa calçada com 60 e poucos anos de idade. E na hora, mesmo estando no mundão, aquilo ali me deu uma crise de choro, de lágrima. E eu peguei e fui correndo para a igreja. Quando eu ia pequeno, um pessoal dominical, às vezes só para pegar uma cestinha de Páscoa, porque eu não tinha condições em casa, mas eu sabia que se eu fosse na igreja, ia ter uma cestinha na Páscoa de chocolate, de docinho para mim. E eu só ia na Páscoa, mas sabia que ia ter. Mas quando eu precisei, eu sabia o caminho da igreja. E lá chorando, o pastor Nazareno ora pelo meu avô. Ele orou na hora e Deus deu o livramento para o meu avô. Está vivo até hoje. Então, meus amados, nós temos que saber a quem recorrer. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Glória. Nós precisamos ter fé e saber que Ele ouve, que Ele conhece, que Ele ajuda, que Ele move céus e terra. Aleluia. Quando nós cremos e buscamos. Então, é dias, como o pastor falou, que nós fortalecemos a nossa fé, porque Jesus está voltando. Nós precisamos conhecê-lo. Paulo andou a sua conversão inteira com Cristo. Chegou velhinho em Roma para entregar a sua vida como sacrifício. E a última carta que ele escreveu foi a carta aos Filipenses. Quando ele chega escrevendo a carta aos Filipenses, sabe qual era o desejo dele? Era conhecer a Ele. Aleluia. Era conhecê-lo e o poder da sua ressurreição. Então, meus amados, que a gente possa ter essa sede
conhecer o Espírito Santo, conhecer a palavra de Deus, ter intimidade com Ele. Isso vai fazer toda a diferença, porque está escrito: crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Vamos pôr de pé. Glória por essa oportunidade. Vamos orar então. Capítulo 8 de Romanos, se você puder ler em casa. Capítulo 12 de Romanos, a carta aos Romanos. A Bíblia inteira, meus amados, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela dá sabedoria para os nossos passos. Que a palavra de Deus possa guiar os nossos corações, que o Espírito Santo venha a nos despertar na oração na madrugada, meus amados. A coisa mais triste da nossa fé é quando nós não temos força para buscar ao Senhor. E a Bíblia diz: aquele que está em pé, olhe para que não caia. Se você tem a oportunidade de estar na casa do Senhor, aproveite de todo o teu coração. Adore, louve, busque, chore, dobre os seus joelhos, clame na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Minha esposa, de vez em quando, conta que no serviço dela, ela ia lá se esconder lá no banheiro para orar, na faculdade, para dobrar os joelhos lá e orar. Vamos ter momentos de oração com o Senhor. Vamos ter momentos de intimidade e comunhão, para que nós possamos ouvir a sua voz. Minha avó, em oração em lágrimas, um dia ela pediu um negócio para Deus em oração e eu ouvi ela pedindo, pastor Davi. Ela orou assim: Senhor, ensina o Romão a orar. Os discípulos não pediram para aprender a expulsar demônio, pastor. Eles não pediram para aprender a fazer negócios, não, eles pediram para orar. Que Jesus ensinasse eles a orar. Aleluia. E como é importante nós aprendermos o poder da oração, pois é a oração que move o coração de Deus e as circunstâncias, que trabalha no nosso interior. Vamos orar nesse momento, então. Feche seus olhos. Se você tiver uma enfermidade, nesse momento da oração você pode ser curado. Coloque a mão na sua enfermidade e nós vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós falamos da Tua palavra, do Teu amor, que o Senhor é conosco, Pai. Embora nós sejamos falhos, fracos, limitados, muitas vezes inconstantes, mas é o Teu Espírito, Senhor, que nos inspira, que nos ajuda. É a Tua palavra que nos sustenta. E aqui está, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, Pai. Eu oro para que o Senhor abençoe, para que o Senhor dê graça, fortaleza. Ó Deus, sabedoria, Senhor, temor, que o Senhor possa nos dar, Senhor, a sede, a fome, pois até o desejo, Senhor, de adorar vem de Ti. O Senhor pode despertar o nosso espírito para Te buscar, avivar, Senhor, o nosso coração endurecido, Pai, quebrantá-lo, Pai. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Atrai-nos a Ti, Senhor, com cordas de amor. Fortalece a Tua igreja, o Teu povo, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, pastor Davi, em nome de Jesus.